Olá, meus queridos. Deixa eu endireitar a câmera aqui. Uma boa noite para vocês. Espero que estejam todos bem. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês, na verdade, para responder uma pergunta, né? Que eu estou recebendo de vários seguidores. A pergunta é o seguinte: se o idoso que tem a doença de Alzheimer, se ele sofre. Eu tenho recebido várias mensagens sobre esse assunto. Por quê? Muitas pessoas imaginam que o fato de o idoso ter uma demência significa que você pode falar qualquer coisa perto dele, né? E que isso não vai trazer nenhum constrangimento para o idoso. Mas isso não é verdade. Vocês vão entender nessa live de hoje, tá bom? Quero dar boa noite para quem está chegando aqui no Instagram, boa noite para vocês que estão chegando aqui no Facebook também. Sejam todos muito bem-vindos, tá? É sempre um momento assim de muita alegria estar aqui trazendo informações para vocês, né? Compartilhando conhecimentos. Para quem não me conhece, sou Juliana Benevides, sou especialista em envelhecimento saudável, em gerontologia, mestre em saúde, doutorando em saúde, trabalho, né, já com pessoas idosas há mais de 12 anos. E aqui nas redes sociais nós estamos indo aí para o 4º ano, né? Boa noite, Marinês Instrumento, boa noite, Glaciete, né? Boa noite para todos vocês, gente, que estão chegando, e eu vou direto ao assunto. Então, hoje, sexta-feira, não vou prender ninguém aqui na minha live, né? Para falar direto no assunto com vocês. Bom, primeira coisa, idoso com Alzheimer sofre? Sofre, tá? E eu vou explicar para vocês por que que ele sofre, como ele sofre, para quê? Para que a gente saiba ter um posicionamento diferente, né, com essa pessoa e cuidar adequadamente de quem tem a doença de Alzheimer, né? E aí a gente precisa fazer um exercício de imaginação, um exercício de reflexão para a gente chegar ao ponto de entender como que ele se sente. Então, vocês imaginem, né, uma pessoa que começa a perceber que ela está falhando a memória, né? Ela começa a perceber que ela perde os compromissos dela. Então, ela perde os compromissos, por exemplo, né, se ela tem um médico, se ela tem um compromisso com os filhos, se ela tem qualquer evento social para ela ir, ela se esquece, só que ela se esquece disso completamente. Vocês imaginem o quanto que isso é um transtorno para essa pessoa, né? Para ela perceber que ela não está conseguindo dar conta das coisas, né? Que ela não está conseguindo dar conta das atividades, né? Que ela não está conseguindo dar conta dos compromissos, né? Das tarefas. Imaginem, por exemplo, né? Às vezes acontece muito na doença de Alzheimer. Vou dar o exemplo de uma mulher, né? Uma mulher do lar, por exemplo. Ela fez um bolo, ela esquece completamente que ela fez um bolo e ela faz de novo. Só que ela não se lembra que ela já fez. Vocês imaginem o sofrimento que é para essa pessoa idosa perceber isso, né? Perceber que todas as pessoas em volta estão repetindo para ela o tempo inteiro, né? Coisas que ela falou, ou estão, olha, mas eu não te avisei que você tinha um médico tal dia, e ela não lembra que isso foi dito para ela. Isso é um transtorno, né? E isso pode, inclusive, trazer uma depressão para o idoso. A partir do momento que ele percebe que ele não está dando conta da própria vida, ele sofre porque ele não quer ser visto na posição de uma pessoa demenciada. Então, um dos maiores medos, né, de quem está ali na fase inicial do Alzheimer, primeiro, né, quando essa pessoa percebe que ela tem alguns esquecimentos, não são todos que vão perceber isso, mas um grupo de pessoas com doença de Alzheimer vai perceber fortemente esse esquecimento. Por que eu digo que não são todos, né? Porque depende muito da rotina dessa pessoa, para ela perceber essas alterações, né? Se ela é uma pessoa, por exemplo, que ela é mais dependente da família, que ela sempre precisou de outras pessoas para organizar os compromissos dela, né? Se ela foi uma pessoa que não tinha muitas tarefas, que sempre outras pessoas que organizavam, ela possivelmente ela não vai perceber, porque ela sempre tem alguém, ó, vamos no médico agora, vamos fazer isso aqui agora. Mas se é uma pessoa mais independente, ela vai perceber. E isso vai trazer um sofrimento para ela, sim, tá? Então, muitas vezes esse idoso, ele tem medo de ser tratado como uma pessoa que tem demência, ele tem uma preocupação muito grande com o fato de se tornar um peso, né? Ele tem um receio de passar vergonha, das pessoas estarem comentando sobre o fato dele não estar se lembrando, o fato dele estar se esquecendo. Só o fato da gente comentar isso para o idoso, que ele está se esquecendo das coisas, já causa um sofrimento para ele, tá? Então, esse é um dos pontos, né? Outra coisa que a gente precisa imaginar, eu acho que vocês vão lembrar uma live que eu fiz aqui, falando sobre a fase inicial, sobre as fases da doença de Alzheimer, e eu falei que o idoso ele tem essa desorientação no tempo e no espaço. Então, você imagina você, né? Você sai da sua casa, vai no mercado, quando você chega ali no mercado, você não lembra mais o caminho da sua casa. Imagina o desespero
que dá para uma pessoa de repente ela está na rua e ela não sabe qual o caminho, ela não sabe como que ela faz para ir para casa, ou ela está dentro de casa e ela não consegue ir até o banheiro, ela quer beber água, ela não consegue ir até a geladeira para pegar a própria água. Imagina o desespero que dá para essa pessoa. Se coloque no lugar dessa pessoa, né? Imagine você está sendo, de repente você está sentada aí onde você está e você olha para esse espaço e você não identifica mais nada. É como se você não reconhecesse aquilo ali, como se essa não fosse sua casa, né? Como se você não conhecesse ninguém ali. Imagina o quanto que isso traz de desespero e de sofrimento, né? Esse é um outro ponto. Tem a questão da vergonha, que atinge muito, principalmente, né, o idoso que tem Alzheimer, já está ali no começo da fase intermediária e que ele não consegue mais, como eu falei, ir ao banheiro sozinho. Ele precisa de ajuda de outras pessoas, né? Para ir ao banheiro. Imagina, por exemplo, o constrangimento de você precisar que alguém te leve até o banheiro, né? Isso traz um constrangimento muito grande. Às vezes o idoso nem chega a falar para a família, nem chega a falar para o cuidador. E aí o que acontece? Às vezes ele fica ali imaginando, tentando lembrar onde é o banheiro. Enquanto ele está tentando lembrar onde é o banheiro, acaba fazendo as calças, né? Ou muitas vezes ele fica irritado, ele fica agressivo. E isso é uma forma de expressar que ele não está se sentindo bem. Porque na verdade, né? Muitas vezes essa pessoa vai tentar, às vezes por mais que ela não consiga se expressar, ela vai tentar manter a independência dela, né? Mas vai dar um desespero o fato de ter que precisar de outras pessoas. E precisar de outras pessoas dói. Então tem esse sofrimento também que pode trazer uma vergonha para o idoso, né? Tem uma coisa que acontece muito, que estressa o cuidador, que a gente precisa ter muita paciência, que é quando o idoso acusa as pessoas de roubar, né? De roubar os pertences. Uma coisa que a gente tem que ter muito clara, gente, assim, o idoso que tem a doença de Alzheimer, né, ele não lembra onde ele colocou as coisas. E por mais que você repita para ele 100 vezes, a gente tem que entender que a memória recente dele está prejudicada. Ele pode chegar para você agora e falar assim, olha, não estou encontrando meus sapatos, eu acho que alguém roubou. Você vai falar para ele, olha, não, seu sapato está ali dentro do armário. Daqui a 5 minutos ele vai olhar para aquele espaço, ele não vai encontrar aquele tênis. Você vai ter que repetir novamente que o tênis está no armário, vai ter que ir lá e levar ele até o armário para ele encontrar. Porque ele não se lembra onde está. E você pode repetir 100 vezes que isso não vai fazer ele se lembrar. Então, o posicionamento que a gente tem que ter é repetir essa informação como se fosse a primeira vez. Como que os cuidadores erram e trazem um sofrimento maior para o idoso? Quando eles chegam para o idoso e falam assim, olha, mas eu já te repeti 10 vezes que o seu sapato está ali no armário. Quando você faz isso, você causa um sofrimento tão grande para esse idoso, porque ele fica assim, nossa, mas estão falando para mim aqui o tempo inteiro que estava ali, mas eu procurei ali e não estava, ou eu não vi, ou eu não me lembro, né? E aí, muitas vezes, o que vai acontecer? Ele vai acusar as pessoas de roubo, mas não é aquele... Ai, mas ele agora acha que eu sou ladra. Gente, entre na cabeça dessa pessoa, né? Imagina que para ela sempre colocou aquela determinada coisa em determinado lugar, e aí, de repente, ela mesma pega aquela coisa e coloca em outro qualquer canto, só que ela não se lembra que ela colocou. Então, imagine você, né? Por exemplo, você agora está aqui assistindo a live, você sabe, né? Sei lá, que você tem uma caneta que está ali em cima da mesa. Aí termina a live, você olha em cima da mesa, aquela caneta não está. Aí o que você vai falar para mim? Ah, Juliana, mas ela que tirou e escondeu em outro canto. Só que ela não lembra que ela colocou em outro canto. Então, para ela, vai ser um sofrimento constante e ela vai sempre achar que aquela pessoa que convive ali com ela, aquela pessoa ali mais próxima, está roubando, está escondendo, né? Então, isso traz um sofrimento para ela porque ela se sente enganada, tá? Esse é um sentimento muito comum e a gente precisa ter muita paciência, precisa ter muita calma, precisa ter uma linguagem verbal de muita tranquilidade, né? Para poder conduzir essa pessoa para um processo de vamos procurar juntas, né? Vamos ver. E aí você vai, conduz até o local, né? Onde ela vai encontrar. Às vezes, quando o idoso, por exemplo, ele é apegado a um mesmo objeto, e ele sempre esconde aquele mesmo objeto, é importante até você ter vários. Por exemplo, o idoso é muito apegado, vamos dizer assim, a determinado perfume, né? Que é muito valioso para ele e ele sempre esconde, né? Porque ele, enfim, não quer que outras pessoas usem e tal. O que você vai ter que fazer? Ter vários perfumes iguais, porque ele sempre vai ter esse processo de guardar em algum lugar e ele não vai se lembrar. Então, para evitar o estresse, é bom que você tenha um, tá? Igual ou vários iguais, porque aí
Quando chega esse momento que ele acha que alguém roubou, você vai junto com ele até determinado lugar e vai entregar aquele objeto para ele e falar, olha, mas estava aqui, né? Mas traz uma sensação de sofrimento para ele de achar que ele está sendo roubado e enganado. Outra questão que causa muito sofrimento para esse idoso é não saber distinguir o que é realidade, o que foi passado, né? O que acontece muitas vezes que eu vejo o tempo inteiro? Por exemplo, uma idosa, vou dar um exemplo para vocês, né? Inclusive uma situação que eu atendi recentemente. Uma idosa, tem a filha dela lá e tem a neta, correto? Ela perdeu a memória recente, então ela não lembra, né, que ela já tem uma filha mais velha e que ela já tem uma neta. Quando ela olha para aquela neta, ela imagina que aquela neta é a filha. E aí muitas vezes ela vai se dirigir àquela neta como se fosse a filha dela, tá? E às vezes não vai reconhecer a própria filha. Aí o que a família faz e que causa um sofrimento maior? Mamãe, ó, mas eu sou a sua filha, aquela ali é sua neta. Eu sou a sua filha, aquela ali é sua neta. E fica repetindo aquilo. Ela não consegue se lembrar que ela já tem uma filha, né, mais velha que tem uma neta. Então você ficar repetindo o tempo inteiro para essa pessoa que aquela criança na verdade não é filha, é a neta, causa mais sofrimento. Então às vezes é melhor você deixar, né, ela imaginar que aquela ali é a filha e espero que volte aqui. Vocês estão me ouvindo, gente, no Instagram? Eu espero que vocês estejam me ouvindo, porque me ligaram agora e acabou caindo a ligação. Deixa eu colocar aqui para ver se o pessoal do Instagram está me ouvindo, porque geralmente quando alguém liga, cai a ligação. Eles não me escutam no Instagram, né? Então, assim, às vezes determinado tipo de postura que a gente tem de ficar dizendo pro idoso, olha, mas eu já repeti 1000 vezes, olha, mas fulano não é fulano, fulano é sua neta. Isso causa um sofrimento muito grande. Deixa eu... Só um minutinho, gente. Resolver aqui no Instagram para ver se volta. Porque no Instagram eles ficaram sem meu áudio. Vamos ver se voltou aqui para poder eu continuar a live, tá bom? O pessoal já está me respondendo. Vou ter que sair e entrar no Instagram. Pronto. Só um minutinho, tá, gente? É um problema quando as pessoas ligam assim. Deixa eu salvar aqui. Só um minutinho. Pronto. Vou voltar a outra live aqui no Instagram. Ah, eu sempre peço para as pessoas não me ligarem, mas... Enfim. Pronto, tá voltando ali no Instagram também. Então, como eu falei para vocês, né, não saber distinguir a realidade, o que é realidade e o que é passado é um problema. Isso traz uma confusão mental, né? Isso traz medo, isso traz pânico, né? Isso traz desespero para o idoso, porque ele fica assim, será que isso aqui que eu estou pensando, né? Será que essa pessoa é tal pessoa? E aí a família às vezes contribui muito para essa confusão, né? Então isso traz um medo, traz um pânico muito grande. Outra questão também que traz um sofrimento para o idoso é quando ele começa já a não conseguir fazer as próprias coisas. Por exemplo, ele não consegue mais se vestir. Ele não consegue mais, por exemplo, fechar um botão da calça, né? Ele, para colocar uma blusa, já é algo que é muito dificultoso, né? É algo que é um processo, precisa lembrar de muita coisa. E ele fica desesperado, porque enquanto pra gente é muito fácil, né? Você, por exemplo, você vai colocar uma roupa, é muito fácil você abrir o botão, fechar o botão, né? Para você tomar banho, por exemplo, é muito fácil você tirar essa roupa, ligar o chuveiro, fechar o chuveiro, colocar a roupa. Esse passo a passo que a gente faz automático, para ele não. Para ele não é mais automático. Para ele tem que lembrar de muita coisa e a cabeça dele não consegue processar mais, tá? Então esse é um problema também. Outra questão que causa muito sofrimento para o idoso é não entender o que ele está escutando. Então, por isso que eu sempre falo com você, gente, a comunicação com o idoso que tem Alzheimer tem que ser muito pausada. Quando você conversa com o idoso que tem a doença de Alzheimer, você conversa pausadamente. Você nunca conversa com esse idoso ouvindo rádio, ouvindo televisão, várias pessoas falando ao mesmo tempo, porque isso vai trazer confusão para ele, tá? Esse é um ponto também. Por último, duas coisas mais que eu queria falar para vocês, né?
eu acho que eu até comentei anteriormente, você ficar repetindo para esse idoso que você já falou, que você já contou, que você já falou 1000 vezes, isso é terrível, isso destrói a autoestima, isso é péssimo, então a gente jamais faz isso. Sempre quando o idoso te perguntar alguma coisa que você já respondeu, você responde de novo como se fosse a primeira vez. Você nunca responde e fala assim, mas eu já te falei isso. Não. Você sempre vai responder como se fosse a primeira vez. Ah, fulana, eu já almocei hoje? Já almoçou. Você nunca vai falar assim, não, a senhora já almoçou, já falei isso para a senhora 10 vezes. Você jamais fala isso. Não, já almoçou. Como se fosse, sempre você vai responder como se fosse a primeira vez, né? Por último, uma coisa que traz muita dificuldade para o idoso é a questão dele não conseguir expressar as dores, né? Por exemplo, ele está com uma dor, ele está com algum desconforto, já para a fase intermediária para lá, muitas vezes ele vai ter dificuldade para expressar. E isso vai trazer muito sofrimento. Por isso que eu sempre falo, o cuidador de idosos que tem a doença de Alzheimer tem que ter uma observação muito boa, tem que prestar muita atenção no comportamento, no que deixa esse idoso agressivo, no que deixa o idoso irritado, porque é essa observação do cuidador que vai fazer ele conseguir entender que tem alguma coisa que não está bem com esse idoso, tá? Porque ele não vai conseguir expressar. E isso vai trazer um sofrimento. É por isso que muitas vezes o idoso fica pelo canto chorando, aí o cuidador não sabe por que ele está chorando demais, né? Por que ele está triste, por que ele está deprimido. Muitas vezes ele está com algum desconforto que ele não consegue explicar, tá? Bom, eram essas questões que eu queria falar para vocês. Eu vou ler os comentários, eu estou lendo alguns comentários aqui no Facebook. Se vocês tiverem perguntas a fazer no Instagram, vocês podem fazer também. Quero dar boa noite aqui pro Heleno. Boa noite para Lúcia Manhães, né? A Marinês colocou aqui também. Nossa, minha mãe está na fase de se perder dentro de casa. É um pavor muito grande, tá, Marinês? Então, assim, você tem que ter muita paciência mesmo, tá? Muita paciência e ter cuidado para não destruir a autoestima dela. Se ela se perdeu, mamãe, vamos juntas, né? Identificar o banheiro, sabe? Colocar setas para poder ela chegar ao banheiro. É sempre boa essa identificação. Em geral, seria bom, né? Se o quarto dessa pessoa, por exemplo, fosse próximo do banheiro, porque aí ficaria mais fácil. Ela olhou ali o banheiro, pronto, ela já vai sozinha, por exemplo, né? Mas a gente tem que ter muita calma, porque às vezes o idoso fica muito agressivo, muito agitado, justamente por conta disso, porque está se perdendo dentro da própria casa, quer ir num local dentro da própria casa e não consegue ir, né? E isso é desesperador. Vocês imaginam, gente, está sentado dentro da sua sala, você quer ir na cozinha, você não sabe ir na cozinha da sua própria casa. Imagina o desespero, imagina o que é isso, né? Então a gente tem que entender que é isso que muitas vezes vai trazer a agressividade que o idoso apresenta aí, que a família não sabe o que é, né? Vani, boa noite, seja bem-vinda. Ilma colocou, meu pai era médico, ele sabia que estava ficando com Alzheimer? Então, Ilma, o que acontece? É muito complicado responder essa questão, porque assim, às vezes, né, o idoso ele começa a perceber, tá, que ele está tendo alguns esquecimentos, mas ele começa a utilizar alguns aparatos. Quanto mais tecnologia essa pessoa tiver, quanto mais recursos, quanto mais auxílio de outras pessoas ela tiver, mais difícil vai ser para ela perceber e pedir ajuda, principalmente se as pessoas em volta, familiares, não conseguirem identificar. Por quê? Vamos supor que seu pai, não sei, ele já tinha acesso ao celular, né? Eles tinha secretárias que faziam o agendamento por ele, né? Ele não conseguia perceber, porque geralmente ele tinha uma secretária que vai falar, doutor, ó, o senhor tem consulta hoje tal hora, doutor, olha, o senhor tem que fazer isso, né? Tem as notinhas lá do celular, tem as agendas, né? Então, às vezes, quando ele chega ao ponto de começar a perceber alguma coisa, a doença já dá aquela avançada e ele não consegue, né? Não consegue dar o passo de buscar algum auxílio, de realmente perceber que é algo mais grave do que ele imaginava, né? Então, pode ser que ele tenha percebido alguns esquecimentos, mas que ele não conseguiu. São esquecimentos comuns, né? Estou mantendo a minha funcionalidade aqui, estou trabalhando, e às vezes, quando chega no ponto dele perceber que tem alguma coisa estranha, ele já está tendo perdas de memórias tão grandes que ele esquece que ele esqueceu. Então, a questão do Alzheimer é essa, né? No início tem pequenos esquecimentos, às vezes ele acha que é comum, o idoso acha que é comum, vai usando as notinhas do celular, vai usando a agenda e etc., auxílio de outras pessoas. E quando chega ao ponto que o esquecimento vai ficando mais grave, ele esquece que ele está esquecendo. E justamente essa é a diferença do esquecimento na doença do Alzheimer para o esquecimento normal do processo de envelhecimento. Por quê? Quando você está no processo de envelhecimento
sem adoecimento, sem demência, vamos supor, você esqueceu, né? Você pegou essa caneta que comprou, você esqueceu que você colocou aqui perto do computador. Mas daqui a meia hora, daqui a uma hora você vai lembrar. Na doença de Alzheimer, não. Você botou ali, você não vai lembrar nunca mais que você colocou aquela caneta ali. Então, a mesma coisa acontece com o esquecimento. Ele esquece alguma coisa, depois ele esquece que esqueceu. Então, provavelmente, ele não conseguiu perceber, né, que ele estava numa situação aí mais grave. Marinês colocou que está passando por isso, né, a Glaciete aqui também. E uma colocou, deixa eu ver, ele morava sozinho, né? Quando ele se perdeu em Salvador, eu saí do Rio de Janeiro e busquei ele. Pois é. E esses momentos, assim, de esquecimento, assim, de... Quando começa a desorientação, gente, eu acho que é o momento mais difícil, sabe? Porque o idoso, ele fica naquele desespero constante, o tempo inteiro. Ele tá dentro de casa, ele tá desesperado porque ele não sabe que ele tá dentro de casa, ele não consegue andar dentro de casa, ele não consegue ir em lugar nenhum sozinho. Então, isso, assim, é um pavor muito grande, tá? Então, é um sofrimento, sim, demanda da gente muita calma para lidar com essa situação. A Helenilda Costureira colocou: minha sogra me chama o tempo todo, fico com dor de cabeça. Tem que ter assim, muita paciência, Helenilda. Paciência é uma coisa que o cuidador do idoso que tem Alzheimer tem que exercitar. Não, não tem outra questão. Claro que a gente vai aprendendo formas de lidar, a gente vai aprendendo como levar isso de uma forma mais leve, né, de uma forma mais tranquila, mas é muito cansativo, assim, e não tem outra coisa que a gente possa fazer a não ser ter muita paciência, tá? A CD Carola colocou: acho muito difícil cuidar do marido que tem a minha idade, se fosse meu pai acho que seria mais fácil. Talvez, não diria que seria tão fácil, né, até porque, assim, é, quando é o pai da gente, a gente tem uma outra família, tem isso também, né? E às vezes fica mais difícil para a gente ter que lidar, para a gente ter paciência, né? Às vezes a gente... Você teria que dar conta do seu pai, teria que dar conta do seu marido, teria que dar conta de várias estruturas, né? Então é bem complicado. Deixa eu colocar aqui, gente. Saiu do Instagram de novo, poxa vida. Eu vou ter que finalizar o Instagram que tá sem áudio. Ai, gente, que pena. Bom, era isso que eu tinha que passar para vocês. Tô com sentido pelo pessoal do Instagram, que eu tive que fazer 2 lives aqui. E tive problemas, né? Com a live. Tive que finalizar a live agora também. Mas enfim, o que eu queria responder para vocês era isso. Sim, o idoso que tem a doença de Alzheimer sofre também, tá? A gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa ter um posicionamento muito adequado com esse idoso. A gente precisa entender que todo esse contexto, se a gente não sabe lidar, se a gente não tem um posicionamento adequado, a gente vai causar sofrimento para ele e sofrimento para a gente também, tá? E se vocês querem aprender a lidar melhor com o idoso que tem a doença de Alzheimer, oferecer mais qualidade de vida para ele, né? Diminuir o estresse de vocês, que à medida que a gente começa, a gente aprende a manejar melhor, né? A gente melhora a nossa qualidade de vida, a gente melhora a qualidade de vida do idoso também. Entre na mentoria, tá bom? A gente ainda tem algumas vagas, né? Até quarta-feira estamos ainda com inscrições abertas para a mentoria. Inscreva-se o quanto antes que acabem as vagas, né? Porque depois sempre tem alguém: gostaria de ter feito a minha inscrição, estou desesperado com minha mãe, devia ter feito o curso com você naquela época. Isso acontece aqui o tempo inteiro. Eu abro o curso uma vez no ano, aí depois que eu fecho, sempre vem várias pessoas procurando, e aí, enfim, não dá tempo para eu estar sempre fazendo o curso sobre Alzheimer, mas está aberto agora, tá? Se vocês quiserem participar, inscrevam-se, o link está aí pela minha página, né? E participem, não percam essa oportunidade. Se você cuida de alguém que tem a doença de Alzheimer, participe da mentoria que vai te ajudar. Dúvidas, vocês podem mandar um WhatsApp 022 999 583839. Pode mandar aqui pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, perguntem o que vocês quiserem perguntar. Tirem as dúvidas de vocês e participem da mentoria, tá bom? Que eu tenho certeza que vai ajudar demais a vocês aí ao longo desse processo. Quero agradecer então, tá bom? Boa noite para todos aí e a gente se encontra na próxima live, se Deus quiser. Tchau, tchau.